Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinos do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fazer o top 5 dos Edge Rushers, tá? A gente tem uma série de vídeos aí gravando sobre esse top 5 da posição e hoje a gente vai falar sobre os Edge Rushers, beleza? Lembrando que o draft no final do mês é com cobertura completa aqui no Rapinas do Mar, na Rapinas TV e lá no rapinasdomar.com.br, vários draft reports para vocês conhecerem jogadores mais jogadores sobre o draft, mais jogadores que estão relacionados a Seattle, né? Aqui no top 5 a gente está trazendo literalmente top 5. Então vou ter caras aqui que não vão estar no alcance de Seattle, mas vocês já vão conhecendo aí, então já vão se habituando a ouvir esses nomes, beleza? Vamos aqui para o top 5 da posição de edge, que para mim é uma posição importante para o Seahawks, tá? Então, Marcus Lawrence tá nesse fica, mas não fica. Muita gente diz que ele fica, mas ele ainda não falou oficialmente. Acho que talvez ele vai fazer esse anúncio após o draft. Querendo ou não, ele vai. Já é um veterano. Para mim, foi o nosso melhor jogador. O tirando o osso, o time vai precisar fazer alguma coisa com o contrato dele, provavelmente. Tá com cap hit muito alto, né? É um cara que veio de 2 temporadas com lesões graves, né? Tiraram bastante tempo dele. Que mais? Você tem o Derek Hall, que vai para o último ano de contrato, né? E acaba aí, tá? Então o Seahawks vai precisar trazer um edge no draft aí. Resta saber com qual das suas escolhas, beleza? Na posição número 5, eu vou colocar aqui o Gabe Jacas, de Illinois, tá? Esse é um cara que eu gosto muito, eu tenho acompanhado ele há bastante tempo, né? Antes mesmo dele se declarar para o draft. O time de Illinois é um time bom, um time legal de se assistir. Tem algumas outras boas peças nesses últimos drafts. Nesse draft também tem outros nomes legais, tá? O Gabe Jacas me lembra muito o Whitney Mercilus, que já jogou nos Texans, tá? Não estou dizendo que eles têm o mesmo talento, tá? O Mercilus foi uma escolha de primeira rodada. Acho que foi de primeira rodada, não lembro o ano agora do draft. Mas o Jackas é um cara muito, muito agressivo. Já foi capitão do time, então não é um cara que vai jogar só em situações claras de passe, consegue jogar contra a corrida também. Isso é muito importante para o esquema de Seattle, apesar de ele precisar ainda melhorar nesse ponto. Falta um pouco de força, né, nas pernas, vamos dizer assim, mas eu acho que é mais um ponto dele melhorar do que um ponto que ele é ruim, tá? É uma coisa que ele poderia fazer melhor. Também precisa melhorar o seu repertório de pass rush, que eu acho que é um problema geral dos edges que vão chegar na NFL. Poucos chegam com um grande arsenal, sem precisar melhorar isso durante o college, né? Durante a sua carreira na NFL. É um cara que, para mim, tem muito o estilo do Seahawks, tá? Um motor que não apaga, o cara vai lutar ali até o final, vai brigar, pode até perder uma jogada ali, mas depois vai se levantar e vai atrás do jogador acreditando até o final, né? Lembra aquela jogada do DeMarcus Lawrence, né? No fumble lá contra os Vikings, que ele perde no começo da jogada, mas continua lutando. Então o Jackass tem essa mentalidade. Então para mim é um cara muito bom nesse quesito. Produziu bem, ele tem 27 sacks em 50 jogos, tá? Quase mais de meio sack por jogo. Então bons números para um jogador de college, tá? Na posição número 4, eu tenho o Zion Young. Tem o Zion Young de Missouri. É outro cara que ele é muito parecido com o Gabe Jacas para mim. Tem estilos de jogo similar. Eu acho que ele é um pouco melhor contra o jogo terrestre, mas ele é menos explosivo, tá, do que o Jackas. O Jackas, vamos dizer assim, o Young pode jogar um pouco mais com a mão no chão e o Jackas é um cara mais de pé. Mas assim, essa mentalidade, a liderança,
o fato de usar muito Speed to Power, ser agressivo, lutar até o final, é, ter essa força, é muito similar o estilo dos dois, né? A única questão o Yang também mostrou acho que foi por isso que eu coloquei ele aqui mais à frente. Ele mostrou uma evolução de refino boa de 2024 para 2025. Então, é um cara que está mostrando que pode aprender coisas novas. Então, talvez chegando na NFL ele consiga também se adaptar. É, e a única questão é que ele teve um. Estou até olhando aqui para não falar tá errado, mas ele teve muitos jogadores passam por isso, mas quando ele era freshman lá em Michigan State, ele se envolveu numa briga e teria sido preso por dirigir sobre influência, ou tá sobre influência, na verdade. Antes de jogar contra a Missouri, né? Antes de um bowl, perdão, daquele ano. Seattle não tem um costume de apostar em jogadores desse tipo, assim, que tem algum problema nesse sentido. É a, Seattle tenta evitar esse tipo de problema, né? Isso não quer dizer que ele nunca vai draftar um cara. Por exemplo, o Frank Clark era um cara que tinha problemas também extra-campo e foi draftado, né? Então, assim, não é que o time... O Marshall Lynch não foi draftado, mas foi trocado. Teve diversos problemas lá em Buffalo antes de vir para Seattle. Então, é um cara para se ficar de olho também. Na posição número 3 eu tenho o Malachi Lawrence, tá? E para mim, esses de UCF, esses três caras vão estar ali no comecinho do segundo round, tá? Ali por volta do top 50 e tal. Mas pode ser que algum escape ali na primeira rodada. E entre eles, por mais que eu goste mais dos outros dois, o Malachi Lawrence tem um potencial atlético muito maior do que os outros. Foi o único entre esses três que eu citei, né? Que correu 1.5 no tiro de 10 jardas, né? Ou seja, muito explosivo, considerado elite, né? Tem um bom frame, mas é um projeto em desenvolvimento ainda, tá? Então ele ainda tem bastante coisa para evoluir. Mas assim, você assiste o tape dele, você consegue se empolgar, tá? Assim, não se empolgar para dizer assim, vou escolher ele lá no começo da primeira rodada, coisa desse tipo. Mas assim, você tá ali na 32, provavelmente para mim ele é um dos alvos para sair na 32. Mas também não me surpreenderia se ele saísse na 64 pro próprio Seahawks, tá? Para você ver tudo por conta da classe desse draft em geral, que não é uma classe muito forte, não é uma classe muito profunda no geral. Apesar de que eu acho que a classe de Edge é uma classe até boa. Mas assim, é um cara que pode sair na 32, pode sair na 64. Como eu falei, eu coloquei o Jackas e o Young depois deles, né? Depois dele. No caso atrás, né? No ranking. E podem sair na frente. São, como eu disse, notas muito parecidas, estilos. O Lawrence bem diferente dos outros dois, mas os outros dois um pouco mais similares. Tem tudo questão de esquema, né? Onde ele é muito bom para os, tô dando um exemplo, pros Chiefs, mas os Chiefs ainda estão longe para escolher ali. Então não vai passar para ele, está achando muito, muito cedo para ele. Então acaba sendo escolhido por outro time, né? Então tem toda essa questão. Para mim, ele está nesse range. Aí entre os dois caras que aí indiscutivelmente vão sair no top 10. Quer dizer, existe ainda uma discussão, né? Primeiro o David Bailey, de Texas Tech. É um cara que... O Bailey tem uma produção muito boa. Foi mais um dos caras que correu 1.5 nas 10 jardas. Então, extremamente veloz. É um cara muito rápido, usa bem as mãos. Sai muito rápido se levanta, né? É o get off, né? Sai muito rápido pro snap. Mas não tem... É um cara leve demais, então fica aquela questão de como ele pode jogar nas primeiras descidas. Também tem algum problema de processamento de jogo, então algumas vezes você vai ver o Bailey
sofrendo um trap ali de um jogador de linha ofensiva, né? Aquele bloqueio meio que surpresa, né? E depois os caras, sei lá, 10 jogadas depois fazem a mesma jogada, ele cai no mesmo bloqueio. Tipo, ele não consegue antecipar, aprender e tal. Então ainda precisa evoluir nessa questão de processamento. E aí tem o Ruben Ben Jr. de Miami, que é o número 1. Um cara extremamente produz muito bem, mas tem a questão da altura, peso, cara de 6'2", 263, mas tem um dos braços mais curtos da NFL, né? Então fica sempre essa questão. Eu acho que isso é um limitante, tá? Querendo ou não, é um limitante, mas ele consegue ganhar de outras formas que compensando os braços curtos. Vai ficar muito mais difícil para ele na NFL do que no college? Sim, porque ele, na NFL, por exemplo, caras que são ruins na NFL são bons no nível de college, o que eu quero dizer. College tem muito jogador. Né? Então, nem tipo, é 1%, sei lá, 2% que vai para a liga. Né? Então, assim, tem muito cara que é ruim e ele aí estava sendo dominado por esses outros jogadores. Por isso que jogar numa conferência mais forte, né? Como é o caso do Miami também, te coloca para jogar em tese menos vezes contra esses caras, né? Então acaba ajudando um pouco o seu tape. É um cara que ajuda bem para o jogo terrestre, tem um excelente bend, tá? Então por isso ele acaba fugindo ali e sabe usar, como eu disse, ele não vai usar um long arm contra o jogador, né? Sabendo que o braço dele é curto, ele vai tentar achar saídas para isso, né? Acho que as duas grandes questões dele é essa questão do braço, como ele vai conseguir progredir na liga dessa forma, e a saída dele para o snap, né? O que eu falei que o David Bailey é espetacular, né? Às vezes ele sai um pouco atrasado, né? Apesar de não ser um cara lento, né? Mas como eu falei, o Bailey tem correu 1.5 nas 10 jardas, mas também o Bailey pesa 240 libras, enquanto o Ben Jr. é 263, né? Então também tem toda essa questão. Essa é uma posição muito importante para Seattle, tá? Tem outros nomes aqui que eu queria falar, como falei, é uma posição importante para Seattle, que a gente pode ficar de olho. O Romelu Height, é o parceiro lá de Texas Tech, do Bailey. É um bom jogador também, excelente produção, é um cara maior, mas ainda não é tão técnico. Tem o Armaison Thomas, lá de Oklahoma. Ele é quase que um clone do Nick Bonito, lá de Oklahoma. E temos Joshua Josephs, de Tennessee, que também é um projeto em andamento. Kieran Crawford, de Auburn. Né? Então tem, acho que, boas opções. Para ser titular, não, mas talvez para uma rotação funcione, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!